Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo atuando baixíssimo nível dessa gentalha nojenta aqui, vomitando ódio, baixaria, podridão, viadagem mal resolvida, um lixo interminável, e eu vou fazendo o que eles não meteram a pata para destruir, que são os vídeos aqui do YouTube, certo? No vídeo de hoje vamos fazer um comentário aqui sobre um trecho de uma entrevista do Darcy Ribeiro que está rolando lá no Instagram, né? Então viralizou lá, muita gente compartilhando, e a página é Casa Darcy Ribeiro de Maricá, tá? Então, e aí tem um trecho, vocês vão ver que o Darcy Ribeiro fala sobre a questão da produção intelectual no Brasil, a galera que escreve teoria e tal, e filosofia no Brasil. Ele faz algumas críticas e também fala sobre a questão do atraso do Brasil, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí, tá? No vídeo de hoje, Darcy Ribeiro e os pensadores que não pensam da história do Brasil, tá? Antes, eu deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu romance, que saiu aí tem mais ou menos uns 3 meses, tá? Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo. Você ganha também 2 marcadores, certo? E também o meu livro de poemas, que saiu, deixa eu ajeitar aqui, saiu no final de 2023, também não consegui vender ainda por culpa desses retardados aqui, e anuncio para vocês aqui então, tá? Quem quiser levar o livro de poemas, o romance, os 2 juntos, você ganha os marcadores do mesmo jeito, beleza? Então é isso, pessoal, vamos lá falar um pouquinho sobre essas questões levantadas pelo Darcy Ribeiro. Então eu vou lendo aqui o trecho, lá tem 1 minuto e pouco, né, 1 minuto e 20 eu acho, e aí eu vou comentando e depois passo uma reflexão aqui com os livros, né, como eu faço normalmente com a galera aqui do canal. Beleza? Então vamos lá, ele diz, né: a gente ingênua que pensa que o Brasil é atrasado porque o Brasil é novo. O Brasil é 100 anos mais velho que os Estados Unidos. Então não é porque é novo, né? A gente que pensa ou pensava no passado que o Brasil é atrasado porque tinha muito negro, muito mulato, muito índio. Não é verdade. Nenhum cientista diria isso hoje, né? Então o que a ciência nos coloca hoje é o seguinte, diz ele, né? Dizia ele: se não é o clima, se não é a raça, se não é a origem portuguesa, a causa do atraso em que nós estamos, qual é a causa? Então, antes de passar a resposta dele, vamos fazer uma reflexãozinha rápida sobre esse trecho aqui, né? Ele diz que a gente ingênua que pensa que o Brasil é atrasado porque o Brasil é novo, né? E o Brasil realmente é 100 anos mais velho que os Estados Unidos, se a gente pega como referência a descoberta dos portugueses, né? Ou enfim, né? A chegada dos portugueses aqui. Agora, se a gente pondera também outros detalhes, aí a coisa fica um pouco diferente. E, enfim, né, a independência do Brasil foi uma independência, né, mal feita, lá em 1822, 320 e poucos anos depois da chegada dos portugueses. Para chegar na República também demorou ali mais uns 60 anos, enfim, né? Depois teve golpe militar, etc e tal, até hoje tem golpe, quer dizer. Então, essa expressão e essa constatação de que o Brasil é atrasado, inclusive leva a gente a ponderar de vez em quando que país é esse, né? Como diz a galera do Legião Urbana lá, quer dizer, que isso aqui é um país mesmo, já é um país, ainda não é um país, né? Porque essa coisa de país atrasado, né, faz a gente raciocinar, faz a gente pensar nisso, né? Se existe uma ideia razoável de país, mediana pelo menos, né, que não é uma ideia, digamos, unificada, ideal, etc e tal, mas existe uma média aí de percepção que a gente consegue olhar e ver, bom, essa galera aqui está caminhando bem, esses aqui estão, enfim, né, estão demorando um pouquinho mais e tudo mais, e a gente vai tentando entender quais são as causas disso, e essa é uma das questões que ele levanta lá. Então, isso leva a gente, inclusive, a pensar na própria resposta, se dá para dizer que o Brasil já é um país ou não, né? Ainda tem isso, tá? Bom, aí depois ele fala que, né, da questão de muita gente pensava no passado que o Brasil era atrasado porque tinha muito negro, muito mulato, muito índio, etc e tal, e nenhum cientista diria isso hoje, com certeza. Agora, no século XIX, praticamente todos diziam isso, né? E isso foi uma das causas do nosso atraso, né? Essa percepção ali tosca, equivocada, baseada ali em uma série de preconceitos da época que acabou, enfim, gerando isso, né? Não só essa visão de que essas etnias marginalizadas, etc e tal, seriam a causa do atraso,
mas a própria manutenção de políticas e de, enfim, de práticas aqui dentro que sustentaram e continuam sustentando até hoje uma desigualdade econômica abissal e que é o atraso, né? Isso tudo é herança dessa galerinha lá do século XIX que ficava vomitando que, né, que os negros e os indígenas eram a causa do atraso, ou que a mestiçagem era a causa do atraso, e ao invés de se preocupar com coisas mais importantes, ali, coisas mais sérias que realmente pudessem minimizar, né, os problemas do país, né? E aí depois ele diz, né, então o que a ciência nos coloca hoje é o seguinte: se não é o clima, se não é a raça, se não é a origem portuguesa, a causa do atraso em que nós estamos, qual é a causa? Então, quando ele diz que, né, a causa não está no clima, não está na raça e não está na origem portuguesa, é porque ele percebeu, né, aquilo que eu tenho dito aqui bastante, né, nos vídeos desde o ano passado, que na verdade o problema o problema não é a nossa origem portuguesa. Muito pelo contrário, o problema hoje, e aí parte da minha resposta para essa pergunta aqui, né, qual é a causa, é justamente a negação sistemática da nossa origem portuguesa. Negação sistemática essa que é, ou digamos, né, disfarçada por algumas posições que são, digamos, né, são atuais, mas são, quando conectadas com essa negação, acabam gerando um comportamento ali que é um comportamento de cegueira para essa própria negligência que a gente faz historicamente. Então, por exemplo, os globalizaloides, essa galerinha que eu tenho dito aqui que são os ingênuos líquidos, né? Eles trabalham com a ideia de que acabou o Estado-nação, não tem mais isso, etc. e tal. E aí a galera que acredita nisso, de uma maneira ou de outra, começa a pensar, bom, então se acabou o Estado-nação, para que eu vou ficar pensando na minha origem portuguesa? Isso acabou, pô, não existe mais, né? E isso é uma das causas do nosso atraso. Porque no fundo essa negligência com essa percepção acaba fazendo com que a gente substitua isso por posições pobres, anticomplexas e muitas vezes, na maioria das vezes, ressentidas e toscas, né? E isso vai, digamos, poluindo todo o debate público e ao mesmo tempo interferindo na produção de políticas que seriam interessantes para poder, né, melhorar e que não são, né? Porque estão vinculadas a uma perspectiva cega, tosca, ressentida, pobre, imediatista, medíocre e etc e tal, tá? Bom, e aí a resposta que ele diz, que ele passa aqui, né, na entrevista lá, é a seguinte: a causa, qual é a causa? A causa somos nós, os bonitos, a causa somos nós, os educados, os ricos, que fizemos um país para nós e contra o povão, né? E ele está ali numa posição até de ponderação, se posicionando, né, nesse meio, ainda que a vida inteira do Darcy Ribeiro tenha sido uma luta contra isso, né? Mas enfim, é uma autocrítica que ele faz, não exatamente à figura dele, né, Darcy Ribeiro como pessoa, mas ao grupo social ao qual ele participa, independente ali da vontade dele, né? Porque ninguém escolhe nascer com a cor que nasce, né, e etc e tal. Então, enfim, né, esse é o ponto. Aliás, existe muito isso também, esse preconceito, né, de que se você for, ele diz aqui, os bonitos, os educados, os ricos, se você for, né, enfim, se você tiver uma aparência que está dentro de um certo padrão, e eu já vi vídeo aqui, gente falando que o problema são os playboys de esquerda, né, entendeu? O Darcy Ribeiro hoje seria classificado como playboy de esquerda, né, com certeza. E aí, enfim, a pessoa que está nesse barato aí tosco ia perder a oportunidade de dialogar com as ideias dele, que, pô, né, um dos maiores pensadores da história do Brasil. Bom, continuando aqui, pessoal, aí ele diz, né, então ciência social é para estudar isso, né, as causas dos problemas e, enfim, né, tentar resolver, etc e tal. Agora, a maior parte dos cientistas sociais brasileiros não faz nada disso. São os cavalos de santo, como eu costumo dizer, né? Eles chamavam os cavalos de santo, que é a galera que copia o pensamento do estrangeiro, né? O cavalo de santo do Foucault, o cavalo de santo do Lévi-Strauss, pela boca deles, dos cavalos de santo, né? O Lévi-Strauss está falando o tempo inteiro. Não olham para o Brasil, o importante para eles é citar o Poulantzas, que era um pensador marxista, né? Ou dizer o que o Poulantzas pensaria, ou ler o 18 Brumário do Marx, e a partir dele fazer discursos acadêmicos, às vezes muito inteligentes, muito especiosos, mas são incapazes de olhar a realidade brasileira e de tentar entender.
Então há um tipo de ciência social que é tão infecunda quanto a erudição antiga. Essa erudição dos que sabiam latim, que falavam todas as línguas do mundo, e de gente que não sabia nada, só citava, só se lembrava de um texto ou de outro texto, né? Essa gente, finaliza ele, né, indignificava a inteligência, porque convertia a inteligência, que é um instrumento de compreensão e transformação do mundo, convertia a inteligência num ato de fruição. Então era uma coisa masturbatória, muito ruim. Ciência social, em grande parte, é isso, lamentavelmente. Tá? Então vamos comentar esse restante aqui do que ele fala. Primeiro ele fala aqui da ciência social, né, que a ciência social é isso, né, estudar os problemas, etc. e tal. E aí eu já deixo até aqui a dica, né, de alguns livros do Darcy que eu tenho aqui. Tem esse livro aqui, O Povo Brasileiro, ele tem vários outros, né? Eu tenho 2 aqui dele e um sobre ele, tá? O Povo Brasileiro, que eu já li, né, inteiro, tá? E esse aqui, o Gentidades, certo? Que é uma edição de bolsa aqui da LPM. E aqui tem o Uirava ao Encontro de Maíra, que é um romance, né, que ele escreveu, uma introdução à Casa Grande Senzala e o Salvador Allende e a Esquerda Desvairada, certo? Então tá aqui, né, os textos críticos aí do Darcy, também os textos literários dele. E aí tem esse livro aqui, que é um livro do Mércio Pereira Gomes, tá? Darcy Ribeiro, e aí tem algumas ponderações aqui sobre as conexões dele com os índios, antropologia, educação, literatura e política, beleza? E aí então, pessoal, voltando aqui, o Darcy Ribeiro fala, aí depois ele fala dos cavalos de santo, né, que ele chama de cavalo de santo, que são as figuras que são os citadores. Tem muito isso, né? Tem muita gente que vai para a universidade para poder, tipo assim, para poder virar um erudito ou minimamente para virar um especialista, né? Como diria o Edgar Morin. Quer dizer, você vira ali um especialista num autor só. E aí entra um ponto, né? Porque eu estava pensando sobre isso aqui. Por um lado, é um problema, porque muita gente fica ali nesse barato só de repetir mesmo para poder posar de espertinho, porque eu li o Foucault, eu sei lá a ideia que ele tem, o conceito tal, blá blá blá. E aí não só não aplica essas ideias ao caso brasileiro, ou mesmo ao mundo atual e etc e tal, como também ficam ali apenas, né, numa de posar de espertinho, né, de sabe tudo e etc e tal. Isso realmente atrapalha. Porém, contudo, todavia, entretanto, não dá para esperar aqui de uma, digamos, né, de um contingente de 20, 30, 40, 50 mil estudantes, todo mundo vire um autor no nível do Darcy Ribeiro. Não dá, né? Tem muita gente que fica naquele barato de estudar um autor, ou 2, ou 3, e normalmente a pessoa lê 2, 3 livros ali no autor no máximo, e enfim, né, entende ali a questão e muitas vezes escreve um texto até interessante, que apresentam ideias que você pode pegar e, pô, então me abriu aqui a vontade de ler o cara, porque esse cara escreveu um artigo sobre ele, ou então o cara vira um bom professor para poder lecionar ali, ensinar aquilo de maneira, digamos, pedagógica no nível superficial, etc e tal, e ó, eu não tenho nada contra isso. A minha questão é outra, né? Com o tipo de problema que o Darcy Ribeiro está descrevendo aqui. Então ele diz aqui que pela boca dessas pessoas o Lévi-Strauss está falando o tempo inteiro, não olham, né, para o Brasil, o importante é citar, etc e tal, e a partir dele, enfim, né, ou do Marx ou de outro autor, fazem discursos acadêmicos, às vezes muito inteligentes, muito especiosos, mas são incapazes de olhar a realidade brasileira e tudo mais, né? E aí aqui está a frase que eu quero refletir. Ele diz: então há um tipo de ciência social que é tão infecunda quanto a erudição antiga. É como se ele dissesse, né, que é uma espécie de neo-eruditos de gaveta, né? Aqueles caras que estão ali só para citar e não para pensar. E aí eu lembrei desse livro aqui do Gumbrecht, Produção de Presença, tá? Que é um livro bem interessante que eu tenho aqui do Hans Ulrich Gumbrecht, que é um pensador brasileiro, que inclusive tem conexão com Luiz Costa Lima, que também é um pensador brasileiro. Eu assisti inclusive uma palestra deles lá na Livraria da Travessa, se não me engano, do Leblon uma vez, e bem interessante o debate lá e tudo mais, e eu comprei esse livro, o livro deles é muito bom, e ele faz uma crítica aqui do pensamento que ele chama de, né, ele chama de uma ditadura da hermenêutica. E aí eu vou ler para vocês o trecho aqui, está na página 15, ele diz o seguinte:
Este livro assume o compromisso de lutar contra a tendência da cultura contemporânea de abandonar e até esquecer a possibilidade de uma relação com o mundo fundada na presença. Mais especificamente, assume o compromisso de lutar contra a diminuição sistemática da presença e contra a centralidade incontestada da interpretação nas disciplinas do que chamamos artes e humanidades. Se é verdade que se pode descrever a moderna cultura ocidental, incluindo nela a cultura contemporânea, como um processo gradual de abandono e esquecimento da presença, também é verdade que alguns efeitos especiais produzidos hoje pelas tecnologias de comunicação mais avançadas podem revelar-se úteis no redespertar do desejo de presença. A satisfação desse desejo, porém, não deverá acontecer por meio de uma simples substituição do sentido pela presença. Em última análise, o que este livro defende, finaliza ele aqui, né? É uma relação com as coisas do mundo que possa oscilar entre efeitos de presença e efeitos de sentido. No entanto, só os efeitos de presença apelam aos sentidos. Por isso, as reações que provocam não têm nada a ver com a Einfühlung, que é um conceito alemão ali e tudo mais, isto é, com imaginar o que se passa no pensamento de outra pessoa. Tinha gente que tinha que estudar isso aqui, né, para aprender a respeitar os outros aí, né? Ia ser bem interessante. Mas enfim, então pessoal, agora não confundir essa ideia de presença do Gumbrich com um materialismo ou um pragmatismo barato, né? Tanto é que ele diz aqui na página 39 e na 3940, ele diz o seguinte: a poesia talvez seja o exemplo mais forte da simultaneidade dos efeitos de presença e dos efeitos de sentido. Nem o domínio institucional mais opressivo da dimensão hermenêutica poderia reprimir totalmente os efeitos de presença da rima, da aliteração, do verso, da estrofe, etc. e tal. Então essa ideia de presença dele está conectada muito mais com digamos, né, com uma aproximação das questões, mesmo que pela via da poesia, pela via da literatura, pela via do cinema, etc. e tal, do que e que seja, né, ou que fosse, enfim, um contraponto a esse excesso de opinião, interpretação, né, e essa coisa que, é a minha opinião. E repito aqui também, é um dilema, né, essa é uma questão muito, muito difícil de desenhar, porque por um lado as pessoas têm que ter o direito de verbalizar as suas opiniões. Agora, por outro lado, as pessoas têm que ser também confrontadas com, digamos, né, com certos problemas, não, e todo mundo, né, não só eu estou dizendo isso, mas isso é para mim também. Eu mesmo estou aqui o tempo todo revendo ideias, mudando conceitos, etc. e tal, dialogando com outros autores e tudo mais. Mas hoje em dia é um negócio assim, está realmente bizarro, né? É um negócio assim, as pessoas falam merda mesmo na internet, falam bosta, besteira atrás de besteira e se sentem ofendidas porque você estabelece ali um contraponto razoável, mínimo de pesquisa, né? E isso fica uma coisa que vira briga porque, né, e parece que existe uma premissa que é basicamente essa aqui, né, que está aqui denunciada pelo Gumbrich aqui no livro, de o seguinte, pouco importa se eu estou falando merda ou não, o importante é que eu quero dizer e eu tenho direito de dizer e dane-se, né? Então, enfim, e aí eu acho, voltando à questão do Darcy Ribeiro, que esse é um problema que é muito mais frequente, muito mais, digamos, né, muito mais volumoso no mundo de hoje do que os eruditos, porque erudito hoje está assim, né, praticamente não existe mais. Quase ninguém mais funciona nessa lógica de virar erudito, né? Muito pelo contrário, as pessoas estão hoje num imediatismo e numa correria de querer, né? Aliás, tem esse esqueminha também de inteligência artificial que está produzindo artigos para as pessoas, quer dizer, né? Então, os que já eram preguiçosos e tinham uma dificuldade de fazer ou não faziam por um motivo ou por outro, hoje, né, basta ter ali um mecanismozinho desse que a pessoa produz um artigo em 2 minutos. E, quer dizer, né? Então, enfim, então assim, o problema maior hoje para mim não é nem os eruditos. Hoje o problema é essa falta completa de aprofundamento, esse imediatismo, esse opiniódromo que virou a produção, enfim, de maneira mais ampla, tá? Inclusive eu li um artigo outro dia e também aí você percebe que as pessoas têm uma dificuldade de escolher um lado, de dizer a minha opinião é essa aqui em relação a isso aqui, né? Ou a minha opinião não, né? Mas a minha visão, a minha conclusão, o meu desenho aqui do roteiro que eu fiz e tudo mais,
é esse aqui. Esse opiniódromo e essa ditadura da opinião que a gente vive hoje em dia cria-se nessa situação radicalmente ambivalente. Por um lado, todo mundo tem o direito de opinar. Por outro, muitas vezes as pessoas que produzem alguma coisa ali e tal, estão nessa meiuca aí, muitas vezes se terminam dizendo, ó, cada um pensa de um jeito, porque, entendeu? E nem sequer coloca, porque cada um pensa de um jeito, é uma conclusão inevitável. Mas isso serve muitas vezes para inibir a pessoa de dizer qual é a sua própria conclusão. Esse para mim é o ponto talvez mais relevante aí, tá? E aí por último ainda nesse trecho da fala do Darcy Ribeiro, eu acho também que a gente tem que pensar que não existe, eu falei aqui outro dia disso, né? Não existe ninguém que produza algo absolutamente original. Não existe, tem sempre um rastro mínimo ali de diálogo com alguma coisa, ou até de deslocamento de alguma coisa anterior, etc e tal, que vai ficar, mesmo que não apareça de maneira evidente no início ali da produção e tal, acaba aparecendo no debate crítico, enfim, na maneira como isso digamos, aplicado em outros elementos, em outras partes ali da vida. Então, quer dizer, isso serve para todo mundo, para o Galileu, para o Darwin, para o Fernando Pessoa, para todo mundo, né? Então, enfim, e aí como ele falou do Foucault, né, eu lembrei aqui, tem uns trabalhos do Foucault aqui, tem o Microfísica do Poder, está aqui, né? Ó, tá, eu tenho um monte de livro aqui, eu já li quase tudo do Foucault, né? O História da Loucura está aqui também, certo? E tem esse livrinho aqui de entrevista do Foucault, esse livro aqui, que foi entrevistas que ele deu para o Roger Paul Droy, né, ou Droy, enfim, tá, que é um francês. E aí ele diz uma coisa interessante aqui, né, que o cara pergunta para ele, e aí eu faço uma ponderação em cima dessa questão que o Darcy Ribeiro levantou, de que os caras ficam ali porque aí tem esse trecho final, tá? Antes eu vou ler de novo para vocês o trecho aqui, para depois ler o trecho do Foucault. Ele diz aqui que... cadê aqui? Deixa eu ver, ele fala, né? Essa gente indignificava a inteligência porque convertia a inteligência, que é um instrumento de compreensão e transformação do mundo, convertia a inteligência num ato de fruição. Então era uma coisa masturbatória, muito ruim. Ciência social, em grande parte, é isso, lamentavelmente. E aí eu vou fazer uma ponderação crítica em relação a isso aqui, tá? Porque inclusive isso para mim, ainda que o Darcy Ribeiro esteja num registro radicalmente diferente desse mesmo que ele está apontando aqui, isso é um tique da esquerda, que a esquerda tem dificuldade de perder. E aí eu vou citar um texto do Foucault para poder tentar estabelecer, enfim, né, criar aqui um diálogo entre esse trecho do Foucault e essa fala do Darcy Ribeiro. O Foucault diz aqui, o cara pergunta para ele, né, na página 77, o cara pergunta para ele o seguinte, ele fala... voltemos para a questão da escrita. Você diz que aos seus olhos História da Loucura não é uma obra literária, porque o Foucault tinha um incômodo com isso, né, de ser considerado escritor, autor, porque estava em voga naquela época essa discussão do autor, etc e tal. E aí o cara continua, entretanto sua escrita e seu estilo foram imediatamente notados. Isso também é válido para seus outros livros. Você é lido pela novidade, pela acuidade das análises, mas também por prazer. Há um estilo Michel Foucault, efeitos de pena quase que em cada página. Isso não é, apesar de tudo, um acaso. Por que você diz que você não é um escritor? Então aí o Foucault responde, etc e tal. Agora, no final daqui da resposta tem uma deixa que é bacana para deslocar essa percepção do Darcy Ribeiro, né? Ele diz o seguinte aqui, na 78. Porém, é também necessário, se quer que ele se torne um instrumento, ele, o livro, né, o texto, enfim, né? Se torne um instrumento que outros possam usar, que o livro proporcione prazer àqueles que o leem. Isso me parece ser o dever elementar de quem libera esse tipo de mercadoria ou este objeto artesanal. É necessário que possa agradar. Esse é o ponto, né? Então, o Foucault é um grande escritor, né? Quem leu aí os livros do Foucault, né, são parágrafos extensos e que são, inclusive, a escrita do Foucault é uma ótima forma de combater esse imediatismo tosco que a gente vive hoje, de réus e de frasezinhas de 2 linhas, porque era um cara que desenhava a coisa em parágrafo de 3 páginas, né, e, enfim, isso é bom ter contato com isso.
Agora, para além disso, né, e aí nesse ponto há que se repensar essa questão lá que o Darcy Ribeiro levanta. Uma coisa é você olhar, né, enfim, é você estudar pra caramba para ficar citando igual uma máquina, igual um ciborgue, né, entendeu? Os textos dos outros. Outra é você abrir mão de qualquer tipo de, digamos, de enfeite linguístico, de metáfora, de enriquecimento poético no texto, porque você quer dizer uma coisa radicalmente crua, pragmática, incisiva e etc e tal, que muitas vezes, ainda que seja uma grande verdade, não vai chamar a atenção de ninguém, porque o teu texto fica ali numa lógica muito reta, né, e sem prazer, né? E aí relembro aquela música do Titãs, né? A gente não quer só comida, quer comida, diversão e arte. A esquerda tem que entender isso para poder comunicar melhor, né? Como a gente já viu aqui, o Felipe Neto falou disso, o Mano Brown também já falou disso, quer dizer, e muita gente já, né, já citou essa questão. Então, quer dizer, para comunicar bem, para poder transmitir as ideias de maneira mais profunda, mais ampla e mais comunicável mesmo, né, com perdão da redundância, é interessante que você faça isso, não apenas porque, e não só por isso, mas porque também existe uma, digamos, uma riqueza, né, nesse tipo de construção, que é uma riqueza de aprofundamento da linguagem e de enriquecimento mesmo do pensamento. Quanto mais metáforas você aprende a fazer, melhor você vai lendo o mundo, né? Independente, né, da tua visão, do que você pensa, etc e tal. Então, quer dizer, e o Darcy Ribeiro fazia isso também, né? Entendeu? Então, assim, essa ideia a gente tem que repensar aí, tá? Bom, o que mais, pessoal? E aí, para finalizar, tá? Então eu acho importante falar isso aqui, né? Que a gente está numa crise aí, não tem, na verdade, erudição nenhuma, né? A gente não está vendo erudição nenhuma hoje mais, quase, né? Salvo raríssimas exceções. E, muito pelo contrário, estamos vendo uma ditadura da opinião rasteira e, enfim, né? Sem nenhum tipo de dialética possível, porque a pessoa se sente afetada, incomodada, porque, olha, entendeu? E é um problema sério isso, né? Eu deixo então aqui, antes de finalizar o vídeo, né, algumas dicas bacanas aqui nesse sentido, tá? Esse livro aqui do Luiz Costa Lima, Frestas, a Teorização em um País Periférico, ele fala da dificuldade de pensar teoria no Brasil, tá? É um livro bem interessante aí também. Esse livro aqui do Jacques Rancière, O Mestre Ignorante, 5 lições sobre emancipação intelectual, que ainda que eu tenha discordância de algumas coisas que ele diz aqui, mas tem alguns pontos que ele pondera alguns elementos que mostram isso, né? Que não existe essa coisa de originalidade absoluta e etc e tal, tá? Que é sempre legal fazer essa ponte entre o passado e o futuro, enfim, né? Sempre que possível, tá? E aí, pessoal, ao mesmo tempo, deixo aqui também, para finalizar, 3 dicas aqui para poder ilustrar uma parte desse deslocamento, né? Dessa perspectiva, dessa erudição de cavalo de santo, que é o que o Darcy Ribeiro falava lá, né, para essa lógica hoje da ditadura da hermenêutica do Gumbras, né? Então a modernidade líquida do Bauman pode explicar isso bem, porque, né, as pessoas estão nesse barato aí de tudo rápido, tudo, né, imediato, tudo muito, né, enfim, efêmero, e aí é isso, né, não se produz nada de maneira mais ampla desse jeito, né? Eu não li esse livro aqui ainda do Byung-Chul Han, mas já sei que ele fala basicamente disso, a crise da narração, é basicamente isso, né? A gente está em uma crise da narração por isso, porque, né, as pessoas, erudição, né, as pessoas não estão nem lendo 10 livros, que dirá, né, 100, 200, né? E por último, deixo uma situação aqui que demonstra isso que eu estou falando, né? Porque tem o Gessé Souza, que é um dos pensadores aí do Brasil atual, que está produzindo um monte de coisa bacana aí, etc e tal, e aqui nesse livro Brasil dos Humilhados ele faz basicamente esse diálogo com as ideias anteriores, ou seja, né, ao mesmo tempo que ele está apresentando uma perspectiva nova, ele está também apresentando ideias anteriores para ponderar, para mostrar que estudou as obras e que entende do que ele está falando. Inclusive ele faz críticas aqui ao Raiz do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, né? Porque, para finalizar, existe um detalhe que é esse, né? Quer dizer, você não pode criticar uma coisa que você não leu. Esse é o ponto. Então, se você leu, você pode citar e criticar. Se você não leu, né, não adianta. Então, esse diálogo, né, o oposto da erudição vazia não é a originalidade absoluta,
né? É uma mescla complexa entre o estudo dos autores, da produção que já foi feita, e a tentativa de produzir alguma coisa nova ali que dialogue com o país, com o contexto atual e com questões contemporâneas, etc e tal. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? A gente se fala no próximo vídeo aí. Grande abraço aí, tamo junto. Fui!